Bem, vamos dar sequência então. Na última aula, nós falamos sobre a divisão dos dados em treino e teste. Agora nós vamos utilizar esses dados que nós dividimos em treino e teste para treinar um modelo de machine learning, que é um modelo de regressão logística. E aqui nós temos um problema de classificação e nós vamos testar para saber assim, o quanto esse modelo de regressão logística ele é bom. Tá? Ele funcionou, não funcionou, ele é bom, ou ele não é. Então nós temos que avaliar o modelo. Tá? Nós vamos utilizar a acurácia para isso e falar também um pouco sobre matriz de confusão. Então, aqui, criando o modelo, nós vamos deletar isso aqui. Nós vamos, primeira parte é você precisa é, importar as bibliotecas from sklearn.linear model import logistic regression. Depois, a primeira parte é inicializar esse modelo de regressão logística. A segunda parte é você treinar o modelo nos dados de treino, tá? A terceira parte é fazer as previsões nos dados de teste. Executamos. Então inicializamos, treinamos e fizemos as previsões. Então as previsões elas estão aqui, ó, ok? A previsão ela pode ser 0 ou 1. Se for 1, significa que essa pessoa do primeiro elemento aqui, ou seja, essa primeira pessoa aqui, essa primeira pessoa que tem o valor 2, né, que é uma conta, tem o valor 2. A gente pegou só uma coluna, 2 é de education, então ela tem o education igual a 2. O modelo está dizendo que essa pessoa aqui, ela não vai ficar inadimplente no próximo mês. Se fosse 1, seria que ela vai ficar inadimplente no próximo mês. Só que nós queremos saber se esse modelo ele é bom, se ele tem uma boa taxa de acerto. Será que ele acerta muito? Será que ele acerta pouco? Será que ele é bom? A gente precisa melhorar esse modelo, mudar a modelagem? Então, nós podemos calcular várias métricas. Uma delas é a acurácia. A acurácia é uma das métricas mais simples, que tem alguns problemas, que a gente já vai falar sobre eles. Mas para a gente calcular a acurácia, nós fazemos ipred igual a itest. Se você fizer isso aqui, ele vai retornar true para tudo que foi igual, ou seja, eh, quando você faz uma prova, o professor ele tem o gabarito. Se você acertou, ele olha o que você fez e olha o gabarito. Se imagina o Enem, né? Se no Enem a questão que você marcou é a mesma do gabarito, significa que você acertou, então retornaria true. Se você marcou uma questão que não é a mesma do gabarito, então você errou. E aí você ficaria com false. Tá? Essa é a ideia aqui do YPRED, é o que você está prevendo, ou o que o modelo está prevendo como resposta, como correto. E YTEST é o que está no gabarito. Então nós fazemos YPRED igual YTEST. E aí nós vamos ter um array de true e false. True é onde deu certo, acertou, e false é onde ele errou. Se você fizer o cálculo da média disso aqui, porque o true no Python ele é igual a 1 e o false ele é igual a 0 no Python, ele é equivalente. Se você fizer a média desse vetor aqui, desse array, ele vai retornar 0,78. E acaba que isso aqui é a fórmula da, da acurácia. O que você está calculando aqui é a acurácia. É a quantidade de valores que você acertou dividido pelo total de valores do vetor. Percebe que uma forma de você verificar isso é, é quantos valores a gente acertou. Nós acertamos os valores que são true. Lembra que false é igual a 0 e true é igual a 1? Se a gente fizer a soma, nós temos os valores que nós acertamos, ok? Dividido pelo total de valores. Vai dar o mesmo número, ok? Então, as duas são equivalentes. Isso aqui é o cálculo da acurácia. Eu vou deixar essa outra fórmula aqui embaixo, de maneira comentada.
Ok? Essa então é a nossa acurácia do nosso modelo. Só que a discussão que acontece começa aqui na página 87 e termina na página 88 78% é uma boa acurácia ou não? A acurácia ela vai de 0 a 1, tá bom? E 0,78 é uma boa ou não? Nesse caso aqui, nós vamos ver que 78% ou 0,78 não é muito bom pra gente aqui. Na verdade, é pouquíssimo bom, né? Porque o nosso modelo ele está prevendo todas as classes como false, como zero. Ele está prevendo tudo como zero. Vamos ver se isso aqui é verdade. np.unique ypred. Olha, tudo que está sendo predito aqui em ypred é zero. Muito diferente do que acontece no ytest, onde tem zero, mas também tem um. E eu poderia colocar aqui um return count igual a true. Olha, tem 4.178 zero e tem 1.115 um, mas ele está errando, o nosso modelo ele está errando todos esses aqui, eh, que são que são um, tá? Que estão inadimplente, que seria o que a gente queria identificar de verdade, tá? E aí a proporção desses dessas pessoas que são inadimplentes é de 0,21. Se nós fizermos aqui um menos outro, nós temos 0,7834, que é exatamente esse valor aqui. Então, o que está acontecendo é, se você prever colocar tudo como zero, só zero, 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 o modelo, você nem precisa de regressão logística. É só falar para o seu modelo prever tudo como zero que vai dar essa acurácia aqui já. Então a acurácia ela pode te levar a entender, assim, a pensar que o seu modelo ele está bom quando ele não está, porque há um desbalanceamento das classes zero e um. E se você prevesse tudo como a classe majoritária, você já teria uma acurácia boa, vamos dizer assim, né? Uma acurácia alta. Não vou dizer boa, vou dizer alta. Tá? É claro que tudo isso é relativo, beleza? Mas não é o fim do mundo. Nós temos a acurácia, ela calcula dessa forma, ela vai ser bem útil, principalmente quando nossas classes estão balanceadas. Mas nós temos a matriz de confusão, que é a matriz de confusão é a base para o cálculo não só da acurácia, como de outras métricas também. E a matriz de confusão, ela dá uma ideia mais detalhista de como assim como o modelo ele está se comportando, tá? E aí, a matriz de confusão, ela vai ter algumas coisas que a gente chama de eh, verdadeiro positivo, eh, falso positivo, falso negativo e, e verdadeiro negativo. É isso mesmo. True positive, true negative. Tá certo. Verdadeiro positivo. Porque assim, o que que é a matriz de confusão? A matriz de confusão são as, as combinações de resultados. Vou colocar é a contagem de combinações de resultados organizados em uma matriz, tá? Então, o que que é a matriz de confusão? Como que ela vai te ajudar? Quais são os resultados possíveis? O seu modelo, ele pode falar que a pessoa vai ficar inadimplente. Então, o seu modelo falou que a pessoa vai ficar inadimplente. Só que no final das contas, o real é que ela realmente ficou inadimplente. Então o seu modelo falou que ela vai ficar e realmente ela ficou inadimplente. Então ele acertou. Então ele acertou. Se ele acertou, você tem um verdadeiro positivo, ok? Você tem um verdadeiro positivo. Porque é verdade que ele é positivo, tá bom? Ou seja, qual que é o, o, no- nós utilizamos um, né, para falar que o cara ele vai ficar inadimplente. E também
O modelo, ele foi lá e falou que o cara vai ficar inadimplente, e realmente ele ficou inadimplente. Então é verdade que ele é positivo, assim como o modelo disse, entendeu. Então, essa é uma das possíveis combinações de resultado. Um outro resultado que poderia acontecer é o modelo falar que ele é zero e na real ele for um. O 1 significa que ele ficou inadimplente, mas o modelo falou que ele não ficaria inadimplente, então ele errou. Se ele errou, eh, então, eh, acaba sendo falso, acaba sendo falso que ele é negativo. Esse aqui seria um falso negativo. Então a gente está dizendo que ele é negativo, mas é falso, tá. Estamos dizendo que é negativo, mas é falso. A gente teria o falso negativo, ok. Uma outra possibilidade, que aí agora você pode imaginar aí, que é uma combinação, então são 4 possibilidades, né, mas uma outra possibilidade seria o modelo dizer que é um e é zero, ou o modelo dizer que é zero e realmente ser zero, tá. Se o modelo falar que é um, ou seja, que é positivo, e na realidade for zero, ou seja, a pessoa, eh, não é inadimplente, então isso significa que o a gente tem um falso positivo, porque a gente é falso, então é falso que eh, é falso que o cara vai ficar inadimplente, tá. Então a gente tem um falso positivo, ok. Estamos falando que é positivo, mas isso é falso, tá. Então, falso positivo, certo. E esse caso aqui é um caso que é verdade que o cara não vai ficar inadimplente. Então verdadeiro é um verdadeiro negativo, tá. É um verdadeiro negativo. E toda vez que um desses aqui acontece, nós vamos incrementar essa contagem, tá bom? Nós vamos incrementar essas contagens aqui. Então, por exemplo, suponha que nós temos o X-test, eu vou pegar o primeiro elemento, na verdade eu vou pegar o Y-test, o primeiro elemento, ou seja, o nosso modelo falou que a primeira conta, ela é zero. E qual que é o nosso, hã, a nossa predição, né? Y-pred. Vamos mudar a ordem aqui. Então, a nossa predição, ela diz que é zero. E, na realidade, realmente foi zero. Então nós zeramos tudo aqui. Então se é zero e foi zero, temos um verdadeiro negativo. E contamos um. Vamos para o próximo? Também zero e zero, contamos igual a 2. Vamos para o próximo. Zero e zero, contamos 3 e por aí vai. Só que aqui ele vai ter muito zero e zero, né, vamos ver. Ah, agora tem um outro diferente, ó. O nosso modelo ele disse que é zero, ou seja, que o cara não vai ficar inadimplente, sendo que ele ficou inadimplente. Então o modelo errou. Nesse caso que ele errou, ele falou que era negativo, enquanto era positivo. Então a gente tem aqui eh, um falso negativo, certo? Falso negativo. Vamos ver mais um aqui. 4 seria o verdadeiro negativo. E o 5 seria de novo falso negativo, tá? Então assim, a gente vai contando item a item. Obviamente a gente está lidando aqui com Python, a gente não vai fazer isso aqui manualmente. O que nós vamos fazer fazer essa continha aqui. Então ele discute um pouco disso aqui, tá na página 89, ele fala sobre a taxa de verdadeiros positivos, a taxa de falsos negativos e por aí vai. E vai falar só sobre esses TP, TN.
FP, ele vai falar isso aqui na página 90. Então, eh, quando é negativo e realmente negativo é o TN, que é o true negative, e o falso positivo é quando o verdadeiro é positivo, a gente prevê como negativo. Tá tudo certo aqui. E coloca isso aqui numa matriz, tá? A gente já fala sobre isso. Mas, dá pra gente fazer as contas. Então, por exemplo, pra gente calcular isso aqui de maneira automática, tem uma forma melhor, mas, eh, vamos chegar lá, tá? Se o IPRED for 1 e então o Y-test for 1, vou colocar um outro parênteses aqui. Então nós vamos testar isso para todos os casos e vamos somar. Aqui nós temos a quantidade de vezes que o Y-pred foi 1, Y-pred foi 1 e o Y-test foi 1. Total de 0 vezes. Deixa eu ver se esse não, é assim mesmo. Foi 1 e foi 1. Tá certo. Isso aqui seria a taxa de verdadeiro positivo. Então ele vai fazer isso, ele acaba fazendo dessa forma só na página 91, no exercício 9, mas eu já estou adiantando aqui pra gente. Hã, se a gente chegar no falso, no verdadeiro negativo, seria 0 e 0, que tem vários elementos. Depois a gente faz o falso positivo e o verdadeiro e o falso negativo, tá. O falso positivo significa que eu coloquei 1, e o falso negativo que eu coloquei 0 e foi 1, e aqui eu coloquei 1 e foi 0, tá. Então nós vamos ter o TP, TN, FP e FN. Então, TP, TN, FP e FN. O que acontece é que esses dados aqui, geralmente, eles são organizados em uma matriz, e aí ele fica algo como assim, em que nós temos aqui, primeiro, o vamos ver no scikit-learn, confusion matrix, como que ele utiliza a ordem que ele faz isso aqui. É, ele coloca nessa ordem aqui, ó. Nessa ordem. É, imagina que no scikit-learn já tem uma forma de calcular isso, né, a gente está calculando de maneira manual. É só pra gente entender. Aí ele coloca 0 e 0, 0 e 1. 0 e 0, quando o predito é 0 e o correto é 1, é um falso negativo. Então, aqui tá como falso positivo, porque ele pega isso aqui, tá. Mas vamos fazer nesse formato aqui, ó. Então, primeiro nós temos os verdadeiro negativo, depois o falso positivo. Então, o verdadeiro negativo, depois o falso positivo, tá. Aqui eu tô construindo uma matriz, vai ficar nesse formato aqui. Não bonitinho assim, né, vocês vão ver. Depois temos os falso positivo e o verdadeiro positivo. Então, falso positivo. Não, espera aí, isso aqui não é falso positivo não, falso negativo. E o verdadeiro positivo. Faltou aqui um Y. Verdadeiro positivo é true. Tá bom. Então assim, ó, geralmente é quando você calcula a matriz de confusão, ela fica no formato, assim, de matriz, tá. Bem, por enquanto é só. O que vale a pena você entender dessa matriz de confusão é que o que você está fazendo aqui é avaliando cada uma das predições e tomando nota, né, calculando ali, contando quantas vezes o seu modelo ele acerta, quantas vezes ele erra. Depois nós vamos utilizar esses dados aqui para calcular as nossas métricas. Por exemplo, nós calculamos a
A acurácia, certo? Acurácia. A acurácia nada mais é do que o o que você acertou, o que o modelo acertou, o que ele acertou é o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo, correto? É o que ele acertou. É, e isso aqui dividido pelo total de elementos, que seria todas as nossas predições aqui, tá? Isso aqui vai dar o valor da acurácia. Tá aí, ó. É o mesmo valor que a gente vê aqui em cima. Uma outra forma de enxergar a acurácia é você colocar isso aqui numa matriz, tá? Você pode utilizar uma matriz. E aí a acurácia, ela vai ser a diagonal principal, ela vai ser a soma dos itens na diagonal principal, dividido pela soma de todos os itens da matriz. É equivalente a isso aqui em cima, tá bom? Percebe que o TN e o TP, TN e TP, eles estão aqui, ó, na diagonal principal. Isso aqui a gente chama de diagonal principal, essa diagonal aqui. E é isso aqui somado, dividido pelo todo. E aí você vai ter também a acurácia. Beleza. Por agora é só. A gente dá continuidade no próximo vídeo falando sobre o exercício 9. Espero vocês lá.